Corinthians Independente Futebol Clube, um dos maiores e mais completos clubes de futebol amador do estado de Minas Gerais. Em 2023, completou 82 anos de existência, 78 anos de filiação à Liga Araguarina de Futebol e Federação Mineira de Futebol, e 42 anos de personalidade jurídica na cidade de Araguari. Sua história está ligada a um misto de disputas que se agigantaram ao longo do tempo, não somente no campo das 4 linhas do campo de futebol, como também nas aguerridas batalhas nas disputas dos campeonatos. E, é claro, principalmente na disputa pela sua área territorial. Uma trajetória que vale a pena conhecer. A trajetória deste clube tradicional, conceituado símbolo de bravura, determinação, persistência, garra, fibra e companheirismo e amor à sua camisa traduzida pelas cores preto e branco de seu uniforme, é motivo de grande orgulho para sua torcida, que vibra, que sensibiliza, que emociona com suas conquistas. Os grandes feitos e realizações na área esportiva deste clube amador de Araguari, em pouco menos de 10 anos, é surpreendente, admirável e, com certeza, essa geração de novos diretores tem dado motivos de sobra para que seus antecessores e sua torcida possam se orgulhar da sua história. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar dessa brilhante trajetória do nosso Corinthians Independente, né? Uma equipe aí do futebol amador de Araguari, tradicionalíssima, com certeza uma das mais tradicionais do nosso futebol amador, e que com um brilhante trabalho desempenhado aí durante décadas, né? O Corinthians, eu acho que toda pessoa que jogou futebol em Araguari teve a oportunidade da nossa geração, né? De jogar ali no campão de terra do Corinthians, né? Muita pressão, uma fumaça ali da torcida e grandes jogos, grandes lembranças, né? E falar desse momento atual do Corinthians, né? Com essa praça esportiva aí, um campo gramado em excelentes condições, com irrigação, com drenagem, com iluminação em LED, né, realizada agora recentemente, com complexo aí das quadras de grama sintética também instalado, né, as quadras aí de grama de areia dentro do complexo aí do nosso amigo Bifim também, e parabenizar todas essas diretorias, todas essas gestões do Corinthians, né, e principalmente, né, nesse momento, o nosso amigo Clever Inácio, pelo excelente trabalho que tem realizado à frente da agremiação desportiva, elevando em muito aí o seu patrimônio, a sua qualidade e as condições que oferece aí aos praticantes. O antigo time Corinthians Futebol Clube nasceu aqui, neste local, na antiga fazenda de propriedade do fazendeiro José Balbino Miranda. No dia 7 de janeiro do ano de 1941, uma equipe de abnegados baluartes do nosso futebol se juntaram para formar a tradicional e conceituada equipe do Corinthians Futebol Clube, que se tornou Corinthians Independente Futebol Clube da antiga Vila Independência. Clever Inácio faz parte de uma geração que dá continuidade nos trabalhos da equipe do Corinthians Independente. Clever, a sua história no clube começa já com seu avô, José Inácio, que foi um dos pioneiros na criação, formação e organização do clube Corinthians Independente. Primeiramente, prazer estar falando com você, Edmar, com seus internautas. Pois é, começou lá atrás, em 1941, né? Meu avô, outros amigos deles, que tiveram essa ideia de começar a fazer um campo de futebol na enxada. Naquela época não tinha um maquinário para isso, para estar passando uma patrola, nada. Então foi aí que tudo começou realmente. Meu pai me contava essa história quando eu era criança.
eu fui o único neto que conheceu o meu avô. Então, que me levava para passear, me levava no ombro dele para andar aqui no bairro nosso. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Nós estamos aqui neste local que era uma grande fazenda. Uma fazenda do senhor José Balbino Miranda, que fez essa doação para o Corinthians e depois, é claro, com o passar do tempo, outras personalidades fizeram parte dessa história. E você começou a acompanhar essa história diretamente na diretoria do clube no ano de 1987, com 22 anos de idade. Pois é, eu tinha vindo de São Paulo, em 85 eu fui morar em São Paulo, quando eu voltei, já dei baixa do Exército, em 85 fui para lá. Quando eu voltei, já tinha essa ideia de estar gramando o campo, era um sonho que todos nós tínhamos desde criança, né? Desde quando a gente jogava no terrão. E aí formaram a diretoria na época e me convidaram para fazer parte dela. Com 22 anos, você foi o secretário de esportes aqui da equipe do Corinthians. Exatamente. Dilmar, eu vou ser sincero, eu não me lembrava, eu não me recordava desse fato, viu? É a primeira diretoria de 87, 89, inclusive com o seu Walter Siqueira, que é o presidente. Exatamente. Depois eu fui dar uma olhada também, e você me passando essa informação, é que eu comecei a perceber que com 23 anos a gente já começava a ter muita responsabilidade aqui frente a esse campo do Corinthians. Dentre esses pioneiros, destacamos Geraldo Gomes, Teleco, José Inácio, pai de Vanderlei Inácio e Valdemar Inácio, Oscar Antônio de Oliveira, Sebastião Benedito e Milton Germano, Guardiano Borges de Souza e tantos outros. O que representa o Corinthians para o senhor? Tudo na minha vida, o meu passado tudo foi baseado aqui. Porque, veja só, eu vim da Estrela do Sul e vim morar aqui pertinho, em 56. E aqui eu acostumei com a turma, comecei a brincar de bola com eles, né? Aí, até isso aí é recordação dos melhores que tem. Não existe melhor. É isso aí. Esse aqui, o Oripinho aqui, né? Aquela era menino, negócio, tem muito tempo que eu não vejo ele. O senhor jogava, participou da diretoria, ajudou também na área da direção. O senhor participou de tudo, o Corinthians. Conta como é que era antes, era terrão, tudo pura terra aqui, né? Tudo, terra, cascalho, quando chovia, então a gente jogava água, jogava no meio da ensoada. E era com prazer, a gente tinha aquele prazer de jogar bola, viu? De dia de sábado para domingo a gente preparava a chuteira, arrumava tudo direitinho, passava um sebo de vaca, nós íamos ficar macinho, porque o chão era duro. Alguns períodos históricos e personalidades da comunidade araguarina fizeram parte dessa trajetória de construção do que hoje é a Arena Valdemar Inácio. No ano de 1941, os pioneiros utilizaram o local como um campo de futebol. Em 1945, o Corinthians se filia à LAF, 2 anos após a sua criação, ocorrida em 7 de novembro de 1943, conforme declaração do jornalista, desportista e ferroviário Benedito Lopes Pimenta, um dos fundadores da instituição, onde destaca as atividades do clube na Vila Independência, no local denominado de Praça de Esportes. Em 1981, aos 40 anos de instalação, grandes conquistas marcaram aquele ano histórico. O clube é reconhecido como personalidade jurídica, recebendo uma nova denominação, Corinthians Independente Futebol Clube, nome esse em homenagem ao bairro que o recebeu e o agasalhou como sede. Naquele mesmo ano, o clube conquista pela primeira vez o título de campeão da 2ª Divisão de Amadores da Liga Araguarina de Futebol, conquistando o acesso à 1ª Divisão para o ano de 1982. O senhor falou para mim sobre a história do Corinthians. Vocês organizaram um campeonato, um torneio, e o Corinthians foi campeão. Conta para nós como é que foi isso. Para motivar o esporte, resolvemos abrir mão de fazer um torneio com qualquer clube que estivesse na cidade desativado, que reabilitasse, ou alguns outros novatos. Então, em 81, fizemos um campeonato oficioso com 22 associações, e das quais o campeão seria premiado com filiação de graça, com todas as despesas por conta da lei. E o que aconteceu? E sendo campeão, o Corinthians Independente Futebol Clube. Na época era o Valdemar
pai do Kleber, que era o presidente, dono do Corinthians. Naquela época, realmente era uma situação tão difícil, né? Hoje, quando o senhor viu a Arena Valdemar Inácio, esse campo extraordinário, todo gramado, uma arena com quadras sintéticas, e o senhor lembra do passado, que era tudo terra. Como é que o senhor vê isso, seu Ziza? Não, nós usávamos os torneios, os campeonatos, até no oficial, no campo do América, lá perto do Contingente, era um campo que não tinha um fio de grama. Eu usava sempre os campos que tinham. Lá no bairro Maria Eugênia, também teve um campo lá também que não tinha grama. Como se diz, era desgramado. Então nós fomos com aquela dificuldade, a parte financeira, até que foi reconhecido, os clubes entenderam as coisas, então foi mais organizando aos poucos, e eu estou aqui até hoje, fazendo um bem ao esporte amador. O ano de 1985 marcou o início da busca pela regularização da área pertencente ao clube, 22.400 metros quadrados. Muito bem, nós estamos aqui com o senhor Walter Siqueira de Oliveira, que tem uma grande história na equipe do Corinthians. Ele era o presidente da época em que a ação de uso campeão desta área foi favorável à equipe do Corinthians. Siqueira, vamos falar como é que era tudo isso aqui. O Edmar aqui, na época, quer dizer, está longe, né? Essa dimensão de hoje, essa estrutura de hoje, ela é um encanto, é uma maravilha, né? Aqui na época, igual na minha época, as traves eram tudo de vigota, com uma ferragem em cima e outra embaixo, para que ela evitasse de murguear, né? Mas nisso, com o tempo, não adiantava que ela murgueava mesmo. As redes eram tudo de corda sisal, tá entendendo? E aqui embaixo, bem ali embaixo, ali era uma reserva d'água, era uma represazinha que tinha ali, que quando chovia a gente tinha que cair dentro da água lá mesmo, tá entendendo? Era de jeito. Siqueira, conta para nós, em meados da década de 80, começou o processo, a ação para a regularização deste local. Conta para nós como que tudo aconteceu. Bom, Edmar, o processo foi o seguinte, o Valdemar, ele chegou para mim e falou assim, porque ele tinha o dono de me chamar de Valtim. Valtim, eu vou mover uma ação de uso campeão em cima da área do Corinthians. Mas para isso eu preciso você assine uma procuração para que eu possa mover essa ação. Inclusive, conversei com o Dr. Rogério Fernal e ele se prontificou a tocar essa ação em favor nosso. Você assina essa procuração para mim? Eu falei, que é isso, Valdemar? Com plena confiança, tranquilamente eu assino. Aí já comecei a querer emocionar também, né? Aí, graças a Deus, inclusive, ele teve que fazer 2 viagens ao Rio de Janeiro, ele, Dr. Rogério Fernal, para mover a ação lá no Rio de Janeiro, não me engano, na CBDF na época, né? E foi onde, aqui depois, nós conseguimos, através do Rogério Fernal, Valdemar Inácio, nós conseguimos o uso campeão da área. Isso daqui, na época, inclusive, que sempre foi o propósito do Valdemar. Não era só uma área de esporte, era tirar os meninos da rua, da marginalidade. Isso daí foi uma das coisas que ele fez muito bem feito. E tenho certeza, tem muitas famílias hoje que são muito gratas ao Valdemar Inácio. Movida uma ação de uso campeão em desfavor de espólio de Arcino Santos Laureano, que foi concluída 7 anos depois, em 10 de dezembro de 1992. Naquele ano de 1992, a comemoração foi dupla, pois a equipe foi bicampeã da 2ª divisão ao vencer a tradicional equipe do Santos Futebol Clube. Os anos de 1996 e 1999, disputando campeonatos ainda no famoso terrão do antigo campo do Corinthians, sob o comando do técnico Reginaldo Pereira, consegue a posição de vice-campeão da 1ª divisão. Muito bem, nós estamos aqui ao lado de Reginaldo Pereira, um dos técnicos mais laureados também do nosso futebol amador. E o Reginaldo Pereira, ele faz parte da história do Corinthians, porque ele foi o técnico da equipe do Corinthians no ano de 1996, quando o Corinthians chegou pela primeira vez a ser vice-campeão
da primeira divisão. Reginaldo Pereira, tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, um abraço, Edmar. Tudo bem, é uma moral grande que vocês estão me dando. E falar do Corinthians é uma coisa que mexe com a minha alma, porque o Corinthians foi o lugar que me projetou para ser treinador. E cheguei contra o Manchester, que era uma grande equipe, o Mena era o treinador, excelente, o Márcio Dorazzo, o presidente. E é uma equipe que a gente não esquece mais, é um passado muito grande na vida da gente. O jogador falava minha língua, e outra coisa também, tudo que a gente queria acontecia, que o Inácio era um grande presidente, e me ajudou muito na minha gestação de Corinthians, me ajudou muito. E outra coisa também, que eu não deixo, sou Valdemar. Valdemar Inácio. Valdemar Inácio. Me deu muita oportunidade. É engraçado que eu cheguei no Corinthians como roupeiro. Aí eles me passou, o treinador era o Baltazar, o Tarraxa. Aí eles me passaram para treinador e a gente conseguiu. Trouxe o grupo meu lá e hoje a gente tem uma passagem muito grande. Eu falo que minha Sorar, que a gente me provocou, hein? E uma empresa que Deus dá um bom lugar para ele, uma empresa que pôs a confiança todinha em mim para falar, você é o treinador, você é a cara do Corinthians. E o famoso Fodsteb, vocês terem me lembrado de mim, através do Corinthians, porque o Corinthians é minha casa, minha vida. Para fechar, 1999, foi você o treinador em 99 ou o Roberto? O Roberto Marmitão. Ele foi vice-campeão em 99. Foi vice-campeão, que ele montou uma grande equipe também, porque o Roberto também merece toda a confiança minha. É o maior treinador que tem. Primeiro o Zé Ovidio, depois o Roberto, depois o Reginaldo. Em 2010, o Corinthians inicia uma grande fase de transformação em toda a sua estrutura. Então nós tínhamos o sonho de estar fazendo uma parceria com a prefeitura, porque o bairro não dispunha de posto de saúde, que hoje é uma UBS, e nem de uma creche. E a prefeitura também não disponibilizava, até hoje não tem, terrenos que pudessem ser construídos. E nós sentamos com o ex-prefeito Marcos Coelho, e que comprou a ideia também. E nós fizemos uma permuta com a prefeitura. Nós passamos 4.250 metros quadrados para a prefeitura, que hoje é uma creche para mais de 250 crianças. Tem uma unidade de base de saúde moderna, muito bem administrada pela atual administração também, há de se dizer isso. Então, e ele contratou uma empresa através de licitação para que fosse construído o campo, a irrigação, que depois eu quero te dar detalhes sobre ela também, e os vestiários, e o alambrado, é claro. E aí começou. Foi feito essa permuta, foi de onde a gente conseguiu gramar, colocar uma irrigação de primeiro mundo. Hoje, se você for no Maracanã, se você for no estádio do Corinthians Paulista, do Palmeiras, e em outros, se você for em todos os campos da África do Sul, onde foi a Copa do Mundo, a mesma empresa que fez a irrigação lá, fez a irrigação aqui. Essa parceria com a Prefeitura de Araguari proporcionou o início da construção da Arena Valdemar Inácio, no ano de 2011. 3 anos depois de firmar a tão sonhada parceria, no dia 30 de março de 2013, o Corinthians Independente inaugura seu novo estádio, totalmente gramado e com estrutura de time profissional. O jogo de abertura do novo estádio foi pela 17ª edição da Copa Araguari de Futebol Sênior, entre Corinthians e Flamante, onde o Corinthians venceu por 2-1, sendo o primeiro gol feito pelo meia atacante Márcio Ramos. Já se passaram 10 anos, né? Daquela reestruturação, daquela reinauguração do Arena Valdemar Inácio, Complexo Corinthians, né? O qual fiz parte ali também, quando o terrão, joguei por diversas vezes, quando alagava, escorregava, que era uma maravilha, né? Quando estava seco, caía, se ralava tudo. Então fico feliz dessa evolução, desse nobre clube da cidade de Araguari, e ter feito parte, né, da história. Fez aquele primeiro gol naquele jogo memorável, Corinthians e Flamante, né, em 2013. Então, para mim é motivo de orgulho, de alegria, satisfação em ver essa evolução dessa história, né.
No dia 4 de maio de 2013, a Arena Valdemar Inácio foi inaugurada. Vestiários para atletas, árbitros, bancos de reservas e um gramado de qualidade incomparável. Para a gente que conviveu aqui durante muito tempo, na década de 70, já como criança, e depois de 80, e tivemos o prazer de retornar como diretor já em 2019, 2018, a gente se emociona. O trabalho que a gente faz, toda a comunidade aqui, todos os atletas, né? Antigos atletas e hoje diretor, a gente emociona quando vê toda essa infraestrutura. Bacene, em pouco menos de 10 anos, uma grande reestruturação ocorreu aqui na equipe do Corinthians, nesse grande clube. A que se deve tudo isso? Olha, a gente fala que é o seguinte, né? Tem até no nosso logotipo, né? Somos movidos a desafios e isso nos faz sempre nos desafiar a procurar melhorar todo esse espaço esportivo para a comunidade de Araguari. Em 2016, mais uma grande conquista nas 4 linhas do gramado para o Corinthians. Conquista pela primeira vez o título de campeão do campeonato de sêniors, ao vencer o Ajax Novo Horizontino por 2-0, na Arena Valdemar Inácio. Conquista invicta da equipe comandada por Walter Henrique, o Valtimbo. Com muita satisfação, né, que a gente participa de um programa desse nível, né? Ainda mais falando de uma equipe tão grandiosa como é o Corinthians Independente, né? Até porque quando da época dele, do campo de terra mesmo, o seu natural, eu fiz grandes partidas lá, joguei demais lá, foi o início da minha carreira, né? Então eu fico muito satisfeito e honrado em poder estar participando e dizer que em 2015 nós fomos vice-campeões invictos, perdemos nos pênaltis para a União, né? Uma equipe muito valorosa, mostrou dentro de campo o porquê. Em 2016 fomos campeões também invictos do veterano. Então eu tenho imenso prazer em poder estar aqui fazendo essa participação e podendo contribuir um pouco com o que já aconteceu da minha passagem futebolística lá no Independente Futebol Clube. E hoje veio ter as homenagens ao grande clube Corinthians Independente aqui de Araguari. Clube esse que me ajudou muito a projetar aí no cenário de esporte. E faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Agradeço muito a Deus por ter tido a oportunidade de ir lá e estar participando. E desde a época do Terrão, que ali a gente fez grandes amigos homens e amigos pro resto da vida. E também, rendo minhas homenagens, agradeço muito a diretoria por ter feito uma grande homenagem aí ao João Pretinho, né, ao saudoso João Pretinho, meu pai, que era um corintiano, um amante ali daquele espaço e que, graças a Deus, viu ali ainda gramado. E agradeço a diretoria, né, ao Cleber Inácio, que é um grande amigo meu, que tem toda a minha consideração por ter pego aquela empreitada e construído ali aquele espaço, que hoje, dentro de Araguari e região, é o melhor espaço esportivo do nosso estado. Com a pandemia do Covid-19 que assolou o mundo, a bola deixou de rolar nos gramados por quase 3 anos. E quando retomou seu curso normal, o Corinthians novamente assina seu nome como campeão do Campeonato de Sênior de Araguari de 2021, cujo técnico foi Sidenir Miranda. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte da história do Corinthians Independente Futebol Clube de Araguari, não só como jogador e treinador, mas também como admirador do trabalho realizado pela diretoria do clube ao longo de sua trajetória na construção do seu patrimônio. Hoje, um dos mais completos de nossa região, oferecendo o lazer, o entretenimento e proporcionando a formação de atletas e de cidadãos com as escolinhas de formação. É um prazer muito grande falar com você coisa do futebol. E principalmente quando a gente vai falar referente a equipes que têm uma tradição muito grande, como tem o Corinthians do bairro Independência. Eu fico muito feliz porque é o seguinte, eu acompanho desde a fase de garoto, convivendo do lado de cá com o Flamengo, a gente atravessava do lado de lá para jogar contra, e fiz uma história muito interessante. Mas
Eu vi o Corinthians já com uma história bem antiga, né? Uma história bem antes de mim, porque é um time bem velho, um time bem histórico na cidade de Araguari, mas eu cheguei a vê-lo principalmente engatinhando, né? Porque ali era mato, ali não tinha nada do que tem hoje. Não passava asfalto, não tinha... Ali era a famosa Rua das Araras por perto ali. Enfim, o bairro Independência era um bairro que sofreu muitas alterações positivas ao longo dessa temporada para cá. E nós vimos o Corinthians crescer, né? Crescer no futebol amador de Araguari, formava equipes que disputavam o campeonato amador com muita garra, com muita determinação, mas era um time que usava muitos jogadores do bairro, né? E como fazia o Flamengo, como fazia o Atlético naquela época, né? E isso foi crescendo. O Operário não, o Operário já era um time mais equilibrado, né? Tinha aquela situação da rede ferroviária, depois teve o Goiás, depois teve o SCAF, mas o Corinthians não, o Corinthians ele veio maquitolando, né? E tentando firmar as pernas aí ao longo da sua trajetória. Por meio do caminho das parcerias, trabalho coletivo movido pelo empreendedorismo, a Arena Valdemar Inácio possui um complexo desportivo composto por quadras sintéticas, quadras de areia, campo de futebol, bares, lanchonetes, área para estacionamento, para instalação de arquibancadas, iluminação de LED, irrigação moderna, vestiários de qualidade, posto artesiano e uma área de convivência extraordinária, proporcionando entretenimento e lazer aos seus frequentadores. Esse é o Corinthians Independente Futebol Clube, que há 82 anos vem escrevendo a sua história e com vários projetos para o futuro.